Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim. A TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso programa, e esse episódio ele tem como título Sodoma e Gomorra. Esse título ele faz menção a duas cidades que são relatadas na Bíblia e em várias situações, mas o que chama a atenção dessas cidades é o fato delas e dos seus habitantes terem se distanciado de Deus, cometido atos que cada vez mais os distanciaram do Senhor Deus, e isso trouxe sobre eles um juízo, né? E nós precisamos entender aqui nesse episódio que nós temos que fazer algumas escolhas. E a melhor escolha sempre é fazer aquilo que nos aproxima do Senhor, né? O intuito do Senhor, o desejo do Senhor é sempre que o homem esteja muito próximo dele e viva o juízo de ser resgatado pelo Senhor. Comigo aqui no estúdio estão mais dois pastores da igreja. Eu quero saudar aqui o pastor Adão. A paz do Senhor, pastor Adão de Souza, seja bem-vindo. Prazer tê-lo conosco aqui. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor, pastor Roberto. A todos os nossos ouvintes, né? É um prazer estar aqui para nós tratarmos desse assunto tão importante, com o assunto da Bíblia, e que vai com certeza servir, né, de auxílio, de ajuda, para que muitos possam entender o projeto de Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Roberto, seja bem-vindo novamente. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor, pastor Adão, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. É uma alegria podermos estar aqui dando sequência aos nossos estudos da Palavra de Deus. Para iniciarmos aqui, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, está no livro de Gênesis, no capítulo 19, os versos 24 e 25. E antes de nós lermos aqui, o período cronológico que nós vamos tratar aqui, de 1868 a 1816 a.C., são cerca de 50 anos. Nós falamos aqui que o episódio se chama Sodoma e Gomorra, mas dentro desse lapso temporal nós vamos ter muitos fatos importantes que vão servir para enriquecer as nossas vidas, né, como servos de Deus, para você também que nos assiste, para que nós possamos entender todo o projeto do Senhor sobre a vida do homem. Mas o texto, ele nos diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e os que nasciam na terra. Então nós vemos aqui, pastor Adão, que houve ali um juízo sobre essas duas cidades, né? E nós vamos ver aqui ao longo desse episódio o porquê que houve esse juízo, né? Essa destruição, tristeza, morte. E é importante nós sempre salientarmos aqui que isso não agrada ao Senhor, né? O desejo do Senhor é que o homem viva em paz, em alegria, com uma esperança com Ele. Mas como eu disse aqui, nesses 50 anos aqui, que nós vamos tratar aqui, ocorreram outras situações que também são importantes para nós, com alguns personagens bíblicos, né? E eu gostaria que o pastor já iniciasse aqui a participação falando desses fatos, de alguns desses fatos. Pastor Alex, são fatos bíblicos, né? São fatos importantes, são fatos mostrados por Deus durante todo este período, né, de 1868 até 1816. Eu gostaria que fosse projetado aqui um quadro mostrando essa cronologia. Nós iremos falar alguns pontos, né, desse quadro, lembrando que a cronologia é o estudo da ordem, né, e do tempo, dos eventos, né, narrados na Bíblia. Então é importante para nós não só a parte histórica, mas também aquilo que é o profético. No quadro que nós estamos mostrando aqui, mostra a aliança renovada de Deus, mudando ali o nome de Abrão para Abraão, sobre a circuncisão, Sara e Isaac, né, o nome também mudado, Isaac ali que foi o filho, né, da promessa, e também o predito, né, ali o destino, aquilo que foi dito, né, de Ismael, o destino de Ismael, os povos árabes, que pendura até hoje, né, a maioria das pessoas sabe a história do povo árabe. E por fim iremos falar sobre os juízos, né, que é o nosso assunto aqui principal, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Muito bem. Foi um período assim, né, muito tenso, podemos até dizer assim, na história patriarcal, que ela começa ali entre os anos de 1868 e 1816. Vale lembrar que é antes de Cristo, né, na vida ali de Abraão.
Abraão e a sua descendência, foi um tempo assim, marcado por quê? Marcado pelas promessas de Deus, né? Houve ali as promessas de Deus, as promessas do Senhor para aquele povo, e Deus ele renova ali uma aliança com Abraão, ele renova ali uma aliança ali com a sua família, e essa aliança são sinais visíveis, né? Visíveis, aonde ali todos podiam ver os sinais do Senhor. Nós podemos falar ali, começando ali com a renovação desta aliança que Deus faz entre Deus e Abraão. Deus muda o nome ali, conforme já falamos, Deus muda o nome de Abraão, e Deus ali ele reafirma essa promessa já feita. Então, todas as vezes na Bíblia que mostra Deus falando, Deus renovando a aliança, Deus fazendo a promessa, Deus sempre foi fiel. Deus sempre cumpriu a promessa dele. Não existe na Bíblia uma promessa do Senhor que Deus não cumpriu. Então, se Deus fez uma aliança, quando Deus ele faz uma aliança com o homem, quando Deus ele faz uma promessa, Deus ele cumpre na vida do homem. É interessante aqui, até chamando o pastor Roberto para essa conversa, porque a gente vê algo importante, porque o pastor Adão falou algo muito interessante, que a promessa do Senhor não muda. Sim. Deus não muda. A mesma coisa que Deus falou com Abrão lá em Ur dos Caldeus, ele repetiu e ele continuou repetindo. Ele não mudou, não pegou atalhos no projeto. Mas quando ele muda o nome de Abraão, a gente percebe aquilo que nós vemos nas nossas igrejas, né? O homem ele tem essa experiência com Deus e ele acaba sendo moldado e moldado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, vivendo tudo aquilo que o pastor falou. Sim. Né? É interessante porque a promessa de Deus, não basta apenas o homem ter promessa. Vamos dizer assim, Deus tem uma bênção. Às vezes a pessoa pensa assim, não, Deus tem uma grande bênção para mim. Mas o que aconteceu com Abraão? Abraão viveu a promessa. Por isso que o Senhor estava sempre renovando. Então, quando Deus renovava a promessa, é porque ele estava confirmando no passo a passo. Então, a promessa, aplicando a vida do homem hoje, o homem precisa viver essa promessa, porque ela vai se renovando. Deus renovou, porque Deus havia chamado a Abraão, ele saiu da terra de Ur, Deus falou com ele. Em Harã, Deus falou com ele, confirmando, né? E à medida da caminhada, justamente fazendo cumprir, porque a parte de Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Na sua aliança, na aliança firmada entre Abraão e Deus, Deus sempre foi a parte fiel, imutável. Mas no Abraão viver a promessa, quer dizer, Deus ia confirmando, olha, ele está vivendo a promessa. Deus realizando a cada dia. Então, a importância da nossa parte é justamente essa, viver a promessa para que ela se cumpra na nossa vida, né? Então esse é um detalhe importante. E é interessante, a gente fala do projeto que não muda, mas nós percebemos um Deus que ele é misericordioso. Porque o pastor Adão falou aqui sobre Ismael. Ismael foi um erro de Sarai. Sim. Ela tentou colocar a razão dela, olha, há uma promessa de Deus, eu não posso gerar, eu vou dar a minha serva, a minha escrava Agar, para que haja ali a posteridade do meu marido. Mas o que o senhor faz aqui, né? Ele muda o nome de Sarai para Sara, e faz uma promessa, olha, você vai gerar um filho, e o nome dele vai ser Isaac. Então nós vemos ali um Deus que ele faz isso, né? Ele transforma a vida do homem, ele faz gerar vida. Nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, a questão de Sodoma e Gomorra, também a própria vida de Ismael, o cuidado do Senhor, Sim. Uma promessa sobre a vida dele. Então, é esse Deus, né, que você que está nos assistindo, que talvez você ainda não tenha tanta experiência, nem tanta intimidade com ele, mas é um Deus que ele é misericordioso, ele faz milagres na nossa vida, né? Mas continuando aqui, pastor Roberto, como eu falei aqui, nós vamos ter aqui quase 60 anos de história, né? Eu gostaria que o pastor também falasse mais alguns fatos importantes que ocorreram aqui nesse período, né? Da cronologia ali, sobre o nascimento, né, de alguns, né, e que são importantes para que nós possamos aprender também. Sim, nós vemos aqui como sequência, no ano de 1868, são muitos fatos tão importantes que aconteceram no ano de 1868 a.C. Inclusive aqui agora o nascimento de Isaac, né, que foi a 44ª geração a partir de Adão, né? Então o nascimento de Isaac que daria sequência à linha da promessa, né?
o filho da promessa. Agora, em 1867, 1868 foi quando aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Quer dizer, no ano seguinte, já atribuído aqui aos atos das filhas de Ló, né? Após aquele costume de onde elas vieram, né? Aquela, né? Vamos dizer assim, uma vergonha para a atitude delas ali, né? Junto com o pai. E 1864, antes de Cristo, aqui o despedimento de Agar, é quando Agar, o Ismael começa a abusar de Isaac, né, que tinha aproximadamente 4 anos, e a ordem de Sara que Agar e Isaac fossem... Agar e Ismael fossem lançados fora. Ismael fossem lançados fora, né, atribuída a essa data, 1864. E entre 1864 e 1834, Deus abençoando a Abraão, prosperando, a aliança que ele faz com Abimeleque. A gente fica assim, maravilhado até com a postura de Abraão diante dos reis ao seu redor. Ele era extremamente respeitado como caráter de chefe de Estado. Ele fazia alianças com reis, né, por ser um grande comerciante, vamos assim dizer, né? E nós vemos aqui, em 1849, agora, dentro dos ancestrais, os ascendentes de Abraão, a morte de Salá, com 433 anos, da linhagem de Sem, né? Aqui a morte dele. Em 1847, nasce Rebeca, a esposa que seria de Isaac, né? 1847. E 1841 e 1816 já está em Gênesis 25, narrando sobre as nações árabes, as 12 tribos que vieram de Ismael, né, que se tornaram o povo árabe. É interessante quando nós vamos olhando assim cronologicamente, como Deus ele vai preparando todas essas coisas, né? Sim. Isaac nasce, 21 anos depois Rebeca nasce, que seria sua esposa, da própria parentela, aquilo tudo preparado ali, organizado. E nós vamos vendo aqui o cuidado do Senhor. Chama a atenção aqui, Salá ainda com 433 anos, essas idades vão diminuindo, mas era ali uma testemunha ainda do tempo de Noé, daquele juízo, né? Sim. Salá ouviu ali, né, do avô, do tio, do pai, sobre o que ocorreu, e agora ele também ele presenciou a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então, assim, é o mesmo Deus, né? O Senhor que ele preza pelo seu projeto, né? Ele quer que o homem viva essa experiência e nós possamos desfrutar disso. Mas é importante aqui, quando nós falamos da destruição de Sodoma e Gomorra, nós vamos ver na palavra que Deus ele faz questão de mencionar em várias partes da Bíblia sobre essas duas cidades, sobre a posição delas, né? Por que elas foram destruídas? Qual era o perfil dos habitantes que estavam ali? O Senhor ele compara com outros, com até Israel mesmo, com a postura de Israel e Jerusalém. E eu gostaria até que colocasse esse quadro para nós, né, sobre esse resumo. Vamos falar um pouquinho aqui, antes disso. É interessante, o pastor Roberto falou sobre os descendentes de Abraão e Agar, nasceu Ismael, e você tem ali os 12 filhos, né? Nebaiote, Quedar é citado, né, na palavra, em alguns trechos, né? No livro de Salmos, em Isaías, Adibiel, Mibsam, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temar, Getu, Nafis e Quedemar. Então aqui está toda a linhagem aqui de Ismael, como o pastor Adão também falou, que vai gerar a nação árabe, né? Sim. Aí você vai ver hoje, nos nossos dias, o resultado da escolha de Sara, né? De Sarai, né? Porque hoje nós vemos os povos árabes e os israelitas, eles vivem esse conflito, né? Mas eles são descendentes do mesmo pai que é Abraão. Né? Mas aqui, no nosso resumo, né? Aí eu gostaria de chamar também o pastor Adão novamente, né? Nós temos as citações naturais em Gênesis, mas nós temos também em Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e Sofonias, que também falam ou de Sodoma ou de Gomorra, ou das duas juntas. Eu gostaria até que o pastor quisesse destacar algum desses trechos aqui,
né, que são importantes para nós, até para a nossa aplicação? É importante, pastor Alex e pastor Roberto também, nós entendermos que profeticamente o homem escolhido por Deus, ele é marcado por ele, né? O toque do Senhor, o Senhor toca na vida do homem e há assim uma mudança, né? Da vida do homem. Esse é o projeto de Deus. Deus quer tocar na vida do homem, Deus quer mudar a vida do homem para que o homem conheça, igual o pastor Alex falou, Deus não muda o projeto dele, mas Deus ele quer fazer com que o homem conheça o projeto dele. Deus não muda o projeto dele, mas quando Deus ele faz com que o homem conheça o projeto dele, Deus quer mudar a vida do homem. Então, dentro do quadro ali que o pastor Alex citou aí, nós podemos citar em Gênesis 13, 10, né, onde Ló ele ali se aproxima de Sodoma, ele faz uma escolha, a cidade já estava vivendo um período de perversidade, já era uma cidade vista como uma cidade perversa, antes mesmo da destruição, a Bíblia cita isso, antes mesmo da destruição de Sodoma e Gomorra, ela já era associada ao pecado. E Ló, o que ele faz? Ele escolhe viver. Foi uma escolha de Ló. Ele escolhe viver naquela cidade, uma cidade onde já tinha uma aparência, né, do mal, podemos dizer assim, uma aparência era próspera, mas já vivia no pecado. E o texto já aponta ali para a corrupção daquela cidade. Então, mas Ló, ele faz essa escolha, ele escolhe viver no lugar e depois ele viu o juízo de Deus. Então, o homem ele faz uma escolha. E né? por certo, Ló já conhecia, ele já sabia aonde ele iria morar. É interessante que nos episódios anteriores, nós até fizemos a citação que quando Ló decide se afastar de Abrão, a Bíblia diz que ele olha para as campinas do Jordão, defronte de Sodoma e Gomorra, e aos olhos dele eram como o jardim de Deus. Não era o Éden, mas eram como o jardim de Deus. E aquilo chamou a atenção, né? A concupiscência dos olhos chamou a atenção de Ló, né? E ele foi morar ali. E aí você vê uma sequência aqui, porque, como você falou, pastor Adão, é uma cidade que já era vista como perversa, mas ele escolheu morar ali. Sodoma, como cidade de reino, foi envolvida em muitos conflitos. Então o homem ele faz essa escolha, ele vai ficar envolto a conflitos, a situações, né? No mundo nós temos aflições, como o próprio Senhor Jesus diz. Mas nós temos o quê? O cuidado do Senhor, o zelo do Senhor. Nós vamos ver aqui que nesses conflitos, Ló é levado cativo, a família é levada cativa, Abraão tem que intervir, resgatar. A justiça e a misericórdia ali, porque Abraão, como servo de Deus, ele tem, o Senhor fala, olha, não posso ocultar isso de Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a orar ali, né? Porque ele sabia que o sobrinho estava ali. Se tiver ali 50 justos, 10 justos, e o Senhor falou, então, se tiver um justo ali, eu vou ter misericórdia daquele lugar, né? Mas foi destruída, né? E nós vemos aí também, né, pastor, que foi a má escolha, o resultado, tudo aquilo que aconteceu na vida de Ló foi resultado de uma má escolha. Ele faz ali uma má escolha, ele escolhe aquilo que estava somente aos olhos dele, mas o resultado aí foi uma destruição. Mas há alguém que estava intercedendo por ele, né? Abraão estava intercedendo ao Senhor. Então, tem uma igreja hoje que ela está intercedendo, né? Onde tiver um justo, né? Seja aí, Abraão começa a interceder e Deus, ele diz, não, se tiver um justo, eu não vou destruir. Então, Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Hoje, quer dizer, nós vivemos um mundo semelhante a Sodoma e Gomorra. Semelhante. O que acontece na aplicação de Ló? Ló, a Bíblia diz assim, que ele estendeu as suas tendas para Sodoma e Gomorra. Ele fez habitação lá. Então, quer dizer, nós estamos no mundo, nós trabalhamos, nós temos nossos afazeres, é a faculdade, é o trabalho, é o dia a dia, a convivência com pessoas que não são servos, mas a nossa habitação, a nossa vida não está no mundo, nós não vivemos no mundo. Quer dizer, a questão de Ló é porque ele fez habitação em Sodoma. E estendeu, né, as suas tendas. Estendeu, né? As suas tendas. A princípio ele morou nas campinas do Jordão, fora da cidade, mas ele acabou sendo atraído ali para aquela situação. O tempo vai passando, ele faz a escolha, ele habita, mas o tempo vai passando, ele vai estendendo. O tempo vai passando, ele vai se envolvendo com aquilo que não agradava o Senhor, que não era o projeto de Deus. O que me chamou a atenção aqui em Isaías, no capítulo 3, no verso 9, né, o pecado explícito do povo ali, não escondem esse pecado como Sodoma, mas o texto é assim,
o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos, né? Então você que está nos assistindo, quando nós falamos de pecado, daquilo que é o mal, né? Nós percebemos muito isso. Às vezes as pessoas já estão muito bem por fora, né? Sim. Muito bem por fora. Não, Sodoma é muito bom, né? A coisa, Ló prosperou na sua vida, né? Teve muitos rebanhos. Mas o texto ele chama a atenção que o rosto testifica daquilo que a alma está sentindo, né? Porque o homem que está afastado de Deus, distante de Deus, vivendo aprisionado pelo pecado, ele sofre isso. E o texto é assim: ai da sua alma. E você tem que entender isso, está nos assistindo, porque nós temos, né, dentro de nós uma alma que é eterna. E a própria Bíblia diz que ela anela e ela tem sede de um Deus vivo. E ela deseja passar uma eternidade junto de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer essa escolha da nossa alma estar junto de Deus. E sobre o pecado, porque o pecado é que distancia o homem de Deus. Agora, o que acontece ainda hoje nos nossos dias? É a questão cultural, onde, por ser convencionado, por ter se tornado uma cultura, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, as pessoas podem dizer: isso não é pecado. As pessoas perderam noção do que é pecado. Porque o pecado é aquilo que vai contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, leva o homem à desobediência, e isso não muda. Não é porque a pessoa está vivendo em Sodoma e Gomorra, ou está vivendo no mundo, e culturalmente aquilo não é reprovável, né? Não, você pode fazer isso é aceitável no meio da sociedade, mas é pecado. Então, o pecado não mudou. A palavra de Deus não muda. Então, assim, o homem não pode se adequar para servir a Deus de acordo com a cultura onde ele vive. Não é a cultura que dita isso. Não pode ser isso, Não né? pode. Tem que ser aquilo que o Espírito Santo direciona na vida do homem. É uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então, qual que é a posição hoje do homem que quer agradar a Deus? É buscar ao Senhor na palavra. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando o homem tem uma experiência com Jesus, Jesus liberta o homem do pecado. A única coisa que vence o pecado é o poder do sangue de Jesus. O homem abrindo o seu coração para Jesus, para que ele tenha uma nova vida. E essa vida de pecado, essa vida de desobediência, de desagrado a Deus, que leva o homem ao juízo de morte. Porque o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que levou Sodoma e Gomorra a uma referência de juízo de morte, foi justamente isso, por permanecer no pecado, um pecado que era cultural, era aceitado por todos, né? Toda aquela impiedade, toda aquela coisa que para nós é tão agressivo até para os nossos dias, mas porque era culturalmente normal, aceitável. Era normal, tanto que quando nós vamos falar do exemplo das filhas de Ló, é uma coisa até delicada para nós. Justamente. O ato delas, né? Sim. Minha mãe morreu, nós não podemos deixar que o nome do nosso pai se extingue, e elas usam aquilo que elas aprenderam em Sodoma e Gomorra, né? Então, hoje nós vivemos num mundo, numa sociedade que se aceita tudo. Sim, né? Não há limites. E se rejeita Deus e os preceitos estão na palavra. Nós temos que entender que isso não é o correto, né? E dentro aí também, e o ponto alto do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra era exatamente isso que o pastor Alex falou, que era a imoralidade, né? Que era explícita, né? E o juízo de Deus, ele era irreversível. Há um juízo de Deus sobre o mundo também, né? O mundo, ele já no maligno, o mundo já no pecado. Então, há um juízo de Deus. O juízo de Deus sobre o mundo, ele é irreversível. Mas Deus, ele coloca diante do homem uma oportunidade, né? Deus abre uma porta para o homem e essa porta é Jesus. Quando o homem ele aceita Jesus, o juízo do mundo vai continuar. É irreversível. Mas o homem ele tem uma oportunidade de conhecer uma vida nova que Deus tem preparado para Glória a Deus, né? E aí a tela vai ficar, né? Você que está nos assistindo, se quiser, você dá uma pausa, né, no vídeo, pode até pegar os textos depois e meditar. Mas é interessante também, pastor Roberto, que no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, ele cita sobre Sodoma e Gomorra, os discípulos ali, né, nas cartas. Eu gostaria que passasse outro quadro, né? E é interessante isso, né? Porque, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 10, verso 15, Jesus, ele envia os discípulos e ele fala a respeito, né, dessas cidades, né, que se não recebessem os discípulos, né, a palavra do reino, né,
o juízo sobre Sodoma seria mais brando do que as cidades que rejeitam o Senhor, que rejeitam o Evangelho, né? Isso é interessante porque, aplicando isso hoje ao homem, porque a orientação de Jesus foi essa, para aquela cidade que entrasse e fosse rejeitada, quer dizer, a pessoa, esse aplicando hoje, é a pessoa que às vezes tem a oportunidade de conhecer a palavra, o Evangelho chega até ele, mas ele rejeita, né? Rejeita e despreza. Quer dizer, aqui mais uma vez, Sodoma e Gomorra sendo referência de um juízo. De um juízo, né? Haverá menos rigor. Só que aqui o Senhor diz, haverá menos rigor a Sodoma e Gomorra do que aqueles que reprovam. Que rejeitaram agora, porque agora é o Evangelho, né? Então isso é importante no momento que nós estamos vivendo. É interessante também, próprio Mateus, no capítulo 11, o Senhor fala de Cafarnaum. Porque agora o Senhor fala de uma cidade que presenciou e testemunhou os prodígios da parte do Senhor, os milagres, né? Aquilo que o Senhor Jesus ele operou. E o Senhor fala, se Sodoma tivesse visto os milagres, ela tinha sido poupada, ela tinha se convertido. Então é importante também para aqueles que nos assistem, pastor Adão, porque hoje nós vivemos um tempo que chama o tempo do breve, né? É um tempo de avivamento, né, das operações do Espírito Santo. E hoje nós temos essa oportunidade de crer, né? De viver essas experiências, testemunhos do amor do Senhor e aceitarmos esse Evangelho, não é isso? É importante entendendo que Cafarnaum, apesar de ter visto, né, os milagres aí de Jesus, não se arrependeu, né? Mas o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã é que Deus ele quer fazer um milagre na vida do homem, para que você que está nos assistindo, você possa ver este milagre de Deus, você possa se arrepender, né? Arrepender daquilo que é o pecado, arrepender da sua vida, entregar a vida ao Senhor para que Deus possa fazer os milagres dele. E o maior milagre que Deus pode fazer na vida do homem é a salvação, o projeto de vida eterna. E é uma experiência de fé, né? A fé, para o homem crer, o homem não precisa de ver a montanha se mover, não precisa ver o morto ressuscitar. É fé. É fé. Abraçar a fé. Às vezes as pessoas querem aguardar um sinal extraordinário, mas não na simplicidade. É crer. O homem crendo, essa promessa vai se cumprir, né? A promessa da salvação. E bem rapidamente aqui, em Lucas vai falar dos dias de Ló, né? Os nossos dias como os dias de Ló, né? Toda aquela situação difícil ali. Romanos vai citar novamente Isaías, vai citar ali que pela graça, né, pela misericórdia de Deus, há um remanescente fiel. Deus, né? Poupando o remanescente, né? Deus poupando. Segundo Pedro, fala do exemplo da punição, né, de Sodoma. Em Judas vai falar do pecado da punição, da imoralidade ali, do fogo eterno. E em Apocalipse vai falar de Jerusalém como uma cidade espiritualmente chamada de Sodoma, né? Aí já tratando com Israel, tratando tudo isso, né? Esse afastamento de Deus. E dentro aí do ponto aí da corrupção, né? Quando Deus, Jerusalém espiritualmente chamado de Sodoma, está mostrando exatamente a corrupção, né? A rejeição de Cristo, né? É o afastamento, é o homem dos dias de hoje, né? Ele afasta do Senhor, afasta de Cristo, por isso que Jerusalém espiritualmente foi chamada de Sodoma. Glória a Deus. Mas já quase chegando ao final do nosso episódio, há um fato que chama a atenção ali, porque os anjos do Senhor são enviados ali para resgatar Ló e a sua família. Mas há uma ordem, né? Eles seriam resgatados, tomados pela mão, né? O texto é muito profundo, porque eles arrancam aquela família de dentro. Se demorava, né? Estamos decidindo, e como é que nós vamos? E a pressa ali, nós vemos a pressa de Deus em salvar o homem. Sim. Mas havia uma orientação ali que não se olhasse para trás, né? E o texto lá em Gênesis 19, 26, até projetado aqui, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, né? Então isso é importante até para os nossos espectadores, né? Entender profeticamente o que seria isso, né, pastor Roberto? Sim, porque eles já... A misericórdia de Deus havia se manifestado na vida deles, eles já estavam em retirada de Sodoma e Gomorra, já estavam caminhando, e agora
a esposa de Ló, ela olha para trás como que com um sentimento de que eu estou deixando para trás. É como se fosse agora um desejo de um retorno, né? E isso se aplica à caminhada espiritual. Aqueles que servem ao Senhor, que tiveram uma experiência com o Senhor, não podem olhar para trás. É o que a Bíblia diz, né? Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Exatamente. Né? E o paralelo aí que nós podemos fazer também é quando Deus, igual Deus tinha pressa, né, em tirar Ló, em tirar a sua família. Então Deus tem pressa em salvar o homem, Deus tem pressa em mostrar para o homem uma nova vida. O olhar para trás aí, igual o pastor Roberto falou, será que ficou alguma coisa lá atrás? Será que tem alguma coisa interessante lá atrás? Não. A vida nova que Deus tem, né, para aqueles que estão nos ouvindo, não é mais para você olhar para trás. Deus te dá uma vida nova para você olhar para Ele, olhar para Jesus, olhar para Cristo, né? Olhar para o alto, que é do alto que vem a nossa redenção. Glória a Jesus. Mas encerrando aqui, né, o nosso episódio, eu gostaria que colocasse outro texto, também que é muito profundo, e para nós encerrarmos aqui com uma palavra para você que está nos assistindo, nos ouvindo, porque o texto é assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então esse texto fica para você que está nos assistindo, que a primeira coisa é que aquela família ela foi tirada de Sodoma e Gomorra não pelas forças dela, né? Então hoje você pode estar assistindo esse episódio, passando por alguma situação difícil, né? Vivendo algum momento difícil, mas nós percebemos aqui que nós servimos a um Deus que Ele opera e Ele nos tira dessas situações. E Ele nos mostra um caminho, mas interessante que o verso, ele começa agora a todo um processo de decisão que nós temos que tomar, né? O Senhor, ele dá o escape. E nós sabemos que o nosso escape hoje é o Senhor Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Mas aí vem as decisões. Primeira coisa, escapa-te por tua vida. Então hoje você tem o privilégio de poder escolher uma vida com o Senhor, de tomar essa decisão de deixar a morte, deixar as coisas velhas para trás e viver uma experiência com Deus. Como o pastor Adão falou, não olhar para trás de ti, dos teus pecados não me lembro mais, é olhar agora para o alto, para a eternidade. Não pares em toda a campina, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que já tiveram experiência com o evangelho, mas que pararam, desistiram, às vezes porque olharam, né, para o homem, para as instituições, para o cristianismo que está aí, que fere. Mas hoje você tem uma oportunidade de parar de olhar para trás, olhar para Cristo. E quando nós olhamos para o Senhor, nós temos um norte, né, que é o monte, que é o alto, né? E ali nós não vamos perecer, porque aqui fala da eternidade, né? Sim. Nós vamos viver eternamente. Isso, só um ponto interessante aí, pastor Alex, é a questão tirando-os para fora, né? Projeto para a família. Agora, interessante que quando fala escapa-te por tua vida, já é uma escolha individual. É uma escolha individual, é cada um escolhendo o projeto de Deus. E não parar, é você fazer uma escolha, já ver o processo da salvação. Você escolhe, Deus te escolheu, agora você faz uma escolha, você atende o chamado do Senhor, agora vem o processo da salvação. É você caminhando na presença do Senhor e escapando para o monte, o alto, né? A igreja, ela vai embora, né? A nossa escolha, ela tem um resultado. Nós queremos morar com o Senhor para que nós possamos não perecer, não se perder, não morrer neste mundo, mas viver eternamente com o Senhor. Glória a Deus. Nós estamos encerrando, né? Nós queremos nos despedir aqui de todos, né? Agradecer a participação dos pastores, a todos a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, pastor Adão, Paz do Senhor, pastor Alex, paz do Senhor, pastor Roberto, e até o próximo. Até o próximo. Paz do Senhor, pastor Alex, Paz do Senhor, pastor paz do Senhor, Roberto, pastor Adão, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. paz do Senhor.